Passamos agora para a matriz diagonal. É uma matriz quadrada com apenas os elementos da diagonal principal podendo ser não nulos. Todos os demais elementos são zeros. Então vejamos, matriz diagonal, pense numa matriz quadrada onde todos os elementos são zeros, exceto que os da diagonal principal podem ou não ser zeros, né? Então eles podem variar, podem ser todos zeros, igual uma matriz nula, que é uma matriz diagonal, ou podem não ser zeros, pode ter um ou outro, ou todos diferentes de zero. Conforme o nosso exemplo aqui, na nossa matriz E3×3. Vejamos que os elementos nas posições A1, 2 e A1, 3, que seria a direita do 3x na primeira linha, são zeros. Assim como o A21 e o A23 da segunda linha e o A31 e A32 da terceira linha, que configura a matriz diagonal para o caso dos tipos 3×3, né, das matrizes quadradas de ordem 3. Pode ser, nesse nosso exemplo aconteceu, do elemento 3A33, né, da terceira linha da terceira coluna, ser zero também. Mas isso indiferente, ele não precisava ser zero. Como os elementos A22 e A11, que têm os valores numéricos diferentes de zero. No caso, o A11 ele pode ser zero ou não, né, dependendo do valor de x. Matriz identidade é uma matriz diagonal na qual todos os elementos da diagonal principal são unitários, iguais a 1. Vejamos as matrizes F, 2×2 e F' 1×1, onde a diagonal principal, esqueci de mencionar, né? A diagonal principal é a que liga o elemento A11 até o elemento ANN, que no caso matrizes quadradas são da mesma ordem, né? M igual a N, então a gente chama só de ordem N. Que são todos onde as entradas deles têm as coordenadas iguais, tanto para x quanto para y, tanto para linhas quanto para colunas, digamos assim. Então, essa é a diagonal principal que eu estou mostrando aqui, 3x menos 2 e 0. Nas matrizes identidades, que são os casos específicos de matrizes diagonais, todos os elementos das diagonais valem 1, da diagonal principal, valem 1. E os demais permanecem sendo 0, né? Que obviamente é a regra para ser uma matriz diagonal. No caso da matriz 1×1, o único elemento já está presente na diagonal principal, então ele vale 1. Beleza? Vamos para o próximo. Matriz transposta. Chama-se transposta da matriz A, de modo genérico A e J M por N, a matriz A com um T sobrescrito, que seria em cima, né? Não é um expoente, é apenas uma nomenclatura para identificar a matriz transposta. JI, os elementos dela, N por M. Então, é o contrário da matriz A. Por quê? A matriz transposta é aquela que se obtém quando se troca ordenadamente as colunas pelas linhas, ou vice-versa, de uma matriz qualquer, matriz base, inicial, original, que seria a nossa matriz A aqui no exemplo. No caso genérico, na verdade. Vejamos que lá em cima a matriz A era IJ M por N, então tinha mães, linhas, e nossas colunas, né? N colunas. Agora, a matriz transposta é o inverso, tem nossas linhas. O N vem na frente, na esquerda. Então é bom prestar atenção que a ordem importa bastante em caso de matrizes. E M colunas. Então M de mãe ali agora é colunas na nossa matriz transposta. E os elementos podem ser chamados de AJI, porque correspondendo à nossa matriz base A e J, cada elemento vai ter a posição inversa da matriz transposta, né? Vai ter, no lugar do I vai ser o J, no lugar do J será o I. No caso da diagonal principal não muda, né? Todos os elementos da diagonal principal em matrizes quadradas, e também nas matrizes que não são quadradas, como o nosso exemplo aqui, mas cujas coordenadas são as mesmas para x e y ou para linhas e colunas, permanecem na mesma posição. Que se você inverter
A11, onde linha é 1, coluna é 1, ao elemento inverso, o AJI, permanecerá sendo A11. Então ele permanecerá na primeira linha e primeira coluna, não mudando de posição. Como é o caso do menos 7, aqui no nosso exemplo. Então a GT, desculpe, que seria a matriz transposta da matriz G, ela muda a ordem dela. No lugar de 3 por 2 fica 2 por 3. No lugar de 3 linhas e 2 colunas, temos 2 linhas e 3 colunas, onde os elementos da diagonal principal, né, que aqui não existe diagonal porque não é um quadrado, é o menos 7 e o menos 2, que eles possuem as mesmas coordenadas, tanto para linhas e para colunas, permanecem nas posições deles. 1 e 1 e 2 e 2, respectivamente. E os demais, eles invertem conforme a nossa regrinha aqui. Então, cada linha, a menos 7x mais 3, virou uma coluna respectiva na matriz transposta. Menos 7x mais 3. 0 menos 2, 0 menos 2. X ao cubo, 9x ao quadrado. X ao cubo e 9x quadrado. Beleza? Igualdade de matrizes. Dadas duas matrizes de mesmo tipo, formato, que seria a ordem dela, né? 2 por 2, 3 por 3, m por n. Isto é, com a mesma quantidade de linhas e de colunas, A igual a ij, m por n, e B igual bij, m por n, desculpe, ambas com m linhas, m de mãe, linhas, e n de nós, colunas, dizemos que A igual a B, C e somente C, lembrando dessa nomenclatura, A e J é igual B e J, ou seja, todos os elementos precisam ser iguais. Não basta ser 1, não basta ser 2, 1 no caso apenas em matriz 1 por 1, né? E 2 em matriz 2 por 1 ou 1 por 2. Mas todos. Então, compare-se cada elemento com sua respectiva posição. Logo, é por isso que precisa ter todos a mesma quantidade de linhas e de colunas. Porque senão como que você vai comparar, né, um com o outro? Analisando o nosso exemplo aqui, desculpe pelos parênteses, ficou um pouco fora de posição, aqui eu tentei usar um caractere especial lá do apresentações Google e não uma imagem, mas ficou um pouco distorcido assim. Daí não deu muito certo, daí eu já voltei para outra ideia nos próximos. Lembrando da nossa matriz de linha 2 por 2, que é essa com as incógnitas W, Y, Y e Z, se igualarmos ela com a matriz F 2 por 2, que também já vimos anteriormente, que é uma matriz de identidade, que por sua vez também é uma matriz diagonal, onde todos os elementos da diagonal principal valem 1, obtemos a igualdade após o símbolo de C e somente C, à direita, onde o W precisa valer 1, o y ao quadrado precisa ser 0, ou seja, o y tem que ser 0, e o 3y precisa ser 0 também, logo o y tem que ser 0. Temos duas regrinhas para o y, e nesse caso ela é válida, então existe essa igualdade, né? É um exemplo que dá certo, senão apareceria um jeito, se tivermos dois valores para y diferentes, daí não seria possível, daí teríamos um caso impossível. Nesse caso dá certo. E o menos z precisa valer 1, logo z é menos 1. Matriz oposta, vindo para mais terminologias. Essas são menos usuais, por isso que eu coloquei no subtópico de outras terminologias. Dadas duas matrizes do mesmo tipo, isto é, com a mesma quantidade de linhas e de colunas, análogo ao caso anterior, A igual a ij m por n e B igual bij m de mãe por n de nós, linhas por colunas, sempre, né, nessa ordem, dizemos que a matriz B é oposta à matriz A, quando B e J é igual menos A e J. Então, matrizes opostas são aquelas onde os elementos são meio que multiplicados por menos 1 da outra matriz, da matriz base. Ou seja, né, são negativos se eles forem positivos e positivos se forem negativos, né, vice-versa. Para todos os elementos, por isso que tem aquela regrinha ali do i variando entre todas as linhas, de i1 até o m de mãe, e o j de 1 até o n de nós. Exemplo,
H1 por 3. Então temos essa matriz com 3 elementos, apenas uma linha, uma matriz linha, 1, menos 1 e 0. E a matriz oposta dela seria o inverso dos sinais, né? H' 1 por 3. Não é uma galinha aqui não, é só uma matriz H com um apóstrofe para diferenciá-la da outra. Menos 1, 1 e 0. Então, comparando o 0, é um termo neutro, né? Nem positivo nem negativo, ele permanece igual. Os demais números trocam-se os sinais. Simples também, né? Matriz simétrica é uma matriz quadrada cuja transposta é igual a ela mesma. Então, analisamos aqui. Ela tem as mesmas ordens, né, de linhas e colunas, n. Então, uma matriz de ordem n, podemos simplificar assim. Onde a diagonal principal não importa os valores dela, que a matriz transposta, como vimos, permanece os elementos da diagonal principal na mesma posição. E os demais elementos têm que corresponder à ordem, à posição de horizontal com a vertical. Nesse caso aqui, a matriz I 2 por 2, do nosso exemplo, o elemento menos 4 está tanto na posição 1, 2, quanto na posição 2, 1. Então, quando invertermos, a sua transposta, o I transposta, 2 por 2, ficará exatamente igual a essa matriz base I 2 por 2, de ordem 2, por exemplo. Assim também como todas as matrizes quadradas de ordem 1. Obviamente, pois ela só tem um elemento, sua transposta é igual a ela mesma, logo elas são simétricas. Matriz antissimétrica. Dizemos que a matriz quadrada, A igual a AJI n por n, n de nós, no caso é apenas uma dimensão, uma ordem, tanto para linhas quanto para colunas, porque ela é quadrada, é antissimétrica quando AT é igual a menos AT. Ou seja, é uma combinação da matriz simétrica com a matriz oposta. AJI é igual a menos AIJ. Analisamos cada questão ali como a matriz J 2 por 2, que é o nosso caso do nosso exemplo. 0, menos 3, 3 e 0. Se simplesmente invertermos linha por coluna, obteremos a matriz transposta de J, ficaríamos com, analisando por linhas, né? 0, 3, menos 3 e 0. Agora, transformando ela em oposta, ou seja, multiplicando por menos 1, obteremos a matriz antissimétrica dela, que seria a própria matriz J, né? 0, menos 3, 3 e 0. Então, são matrizes muito peculiares. Essas não são tão habituais, tão comuns em nosso cotidiano, nem tem tantas propriedades que vamos utilizar. Mas é interessante ver como elas se comportam e também aprender as terminologias anexas a ela. Atenção, todos os elementos da diagonal principal precisam ser nulos. Então, vejamos ali que o A e I é igual o menos A e I. Então, quando a gente se tratar de matrizes opostas, isso também é válido para matrizes opostas, vamos inverter o sinal delas, onde, na verdade, essa união da matriz simétrica com a matriz oposta, então, somente na matriz antissimétrica necessita dessa regrinha aqui, desse detalhe importantíssimo. Porque o próprio elemento cujas coordenadas são iguais, tanto para a linha quanto para a coluna, ele precisa ser igual ao seu negativo, né? Então, o único caso que existe possível é o zero.